Oi, eu sou a Ju, do Aprendendo Crochê, e nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer um bico de acabamento para uma amostra redonda, para um trabalho redondo. Aqui eu estou utilizando um fio compatível com fio 6, com barbante 6, e agulha 4 milímetros. Eu vou trabalhar aqui a parte do acabamento, como se eu estivesse fazendo num crochê circular. E para isso eu vou emendar o fio nessa primeira carreira, só pegando a alça de trás dos meus pontos da base. Então eu vou fazer uma corrente apenas aqui e eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto da base, escondendo aquele fio do início e pegando só a alça de trás dos pontos da base. Ó, então, observe que eu não pego as duas alças do ponto, né? Fica um relevo na parte da frente, porque eu pego só a parte de trás do ponto, só a alça de trás. E eu vou trabalhando dessa forma para toda a carreira. Terminei aqui a minha carreira com pontos baixos, pegando só na alça de trás dos pontos. Se você observar que há necessidade de aumentos nessa carreira de pontos baixos, você pode colocar aumentos em alguns pontos, ok? Se você ver que o seu trabalho começa a fazer isso, ó, a fechar, é porque está precisando de mais pontos na carreira. Então, aí você pode colocar aqui em alguns pontinhos, 2 pontos no mesmo ponto da base, tá? Eu não vou colocar aqui no meu. Eu não vou fechar na correntinha, eu vou fechar lá no primeiro ponto, com um ponto baixíssimo. Eu vou subir aqui uma corrente e vou trabalhar 1, 2, 3 correntes. Eu vou pular um ponto da base e no seguinte vou fazer um ponto baixo. Vou fazer 1, 2, 3 correntes, vou pular um ponto da base e no seguinte vou fazer um ponto baixo. Vou fazer 1, 2, 3 correntes, vou pular um ponto da base e no seguinte vou fazer um ponto baixo. Eu trabalhei aqui 3 espaços com 3 correntes cada, pulando um ponto de base. Agora, no próximo espaço, eu vou trabalhar 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E eu vou pular aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos apenas da base. No próximo, eu já aprendo com um ponto baixo. Eu vou repetir essa sequência para toda a carreira. 3 correntes, pulo um ponto baixo no ponto seguinte. 3 correntes, pulo um ponto baixo no ponto seguinte. 3 correntes, pulo um ponto baixo no ponto seguinte. Fiz os 3 espaços com 3 correntes, agora eu faço o próximo com 7. 3, 4, 5, 6 e 7. Pulo 1, 2, 3, 4, 5 pontos e no seguinte eu prendo com um ponto baixo. Então, eu vou trabalhando essa sequência para toda a carreira. Terminei a minha carreira. Como eu comecei com 3 espaços de 3 correntes, eu tenho que terminar com um espaço de 7. Se sobrou 6 pontos aqui no final, sobrou um pontinho a mais, não tem problema. A gente acerta essa carreira do acabamento nessa parte, né? Depois da carreira do ponto baixo, o restante ele já fica certinho automaticamente. Então, eu vou fechar com ponto baixíssimo na primeira corrente. Como eu quero que o meu ponto baixo fique bem no centro, vou fazer mais um ponto baixíssimo na próxima corrente. E aí sim, eu faço um ponto baixo aqui, bem no centro. Vou subir aqui uma correntinha e faço o ponto baixo, bem no centro do primeiro espaço. No próximo espaço, eu vou trabalhar 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E prendo com um ponto baixo no espaço seguinte. Então, são 3 espaços. Um ponto baixo, 7 pontos altos, um ponto baixo. Nesse espaço de 7 correntes, eu vou trabalhar 13 pontos altos, já diretamente, ó, sem corrente de espaço. Então, vou trabalhando o segundo,
o terceiro, o quarto, o quinto, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 pontos altos nesse espaço de 7 correntes. Agora, no próximo espaço, eu trabalho um ponto baixo, no seguinte 7 pontos, no seguinte um ponto baixo, que são aqueles 3 espaços de 3 correntes. E eu vou intercalando essa sequência para toda a carreira. Terminei aqui essa terceira carreira do acabamento, né? Foi a carreira de pontos baixos, a de bases e a de pontos altos. E veja só que fica já um trabalho bem lindo para você fazer um suplá, por exemplo, só aumentando essa parte do centro. E aqui você faz o acabamento para o suplá. Fica um suplá bem lindo, né? De primavera ou mudando as cores, um suplá de Natal. Você pode fazer também vários desses motivos e unir, formando um caminho de mesa, formando uma cortina. Então, tem várias possibilidades. Aqui eu vou trabalhar mais uma carreira agora de acabamento. Eu vou finalizar no ponto baixo. Então, eu vou fechar com ponto baixíssimo, só que eu não vou pegar as duas alças do ponto baixo, vou pegar só a de trás. Vou fazer um ponto baixíssimo ali, uma corrente. Eu tenho o grupo de 7 pontos agora, né? No primeiro, eu vou trabalhar agora sempre pegando só a alça de trás dos pontos, tá? Então, no primeiro ponto, eu trabalho um ponto baixo, no segundo também, no terceiro também. No quarto ponto, que é o ponto central desse grupo, eu trabalho um ponto baixo, só que eu faço um ponto picô. Então, eu subo 3 correntes, volto na base aqui, ó, pegando as duas alças do ponto da base e prendo com ponto baixo. Agora eu faço 1, 2 e 3 pontos baixos. Então, nesse grupo de 7 pontos, eu trabalho 3 pontos baixos, um ponto baixo com um picô e 3 pontos baixos. No ponto baixo do centro, é só um ponto sobre ponto normalmente, só que sempre pegando a alça de trás. Quando eu chegar nesse grupo de 13 pontos, eu vou trabalhar um ponto baixo, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos. O sétimo ponto é o ponto central. Aqui eu faço picô. 3 correntes para subir, volto na base pegando as duas alças do ponto da base e fecho com ponto baixo. E depois eu faço mais 6 pontos baixos. Então, 6 pontos baixos, um ponto baixo com picô, 6 pontos baixos. E no ponto baixo, que é entre essas pétalas, a menor e a maior, eu faço um ponto baixo normalmente. Ó, então, eu vou formando uma pontinha bem linda aqui para o acabamento, né? Sempre no ponto central de cada grupo. O picô é feito sempre no quarto ponto do grupo de 7 pontos e no sétimo ponto do grupo de 13 pontos. E eu vou trabalhando dessa forma para toda a carreira. Depois que você terminar essa última carreira com os picôs no acabamento, olha como fica lindo esse acabamento para trabalhos redondos. Então, agora a gente vai finalizar. Eu vou cortar aqui o fio, a gente vai fazer o acabamento sem deixar nó aqui nesse final. Eu vou alongar esse meu último ponto. Eu vou fechar no primeiro ponto baixo que eu fiz, não na correntinha, tá? No primeiro ponto baixo. Então, eu venho aqui por trás desse ponto. Como eu vou fechar aqui só por trás, porque eu trabalhei os pontos todos por trás, eu vou puxar só por dentro da correntinha pela laçada de trás dela. Ó, vou puxar todo esse fio lá para trás. Né? Já que eu trabalhei todos os pontos só ali por trás, pela laçada de trás. Venho por trás do último ponto baixo que eu trabalhei, saio por dentro dele, pego aquele fio e puxo ali por dentro. Ó, o que acontece aqui? Fica como se fosse um ponto corrido, ó, que a gente vai alongar um pouquinho mais, ó. Como se fosse um ponto baixo corrido aqui e não fica marca de nozinho de fechamento. E agora aqui por trás, eu vou pegar esse fio,
colocar na agulha de tapeçaria e esconder esse fio aqui por trás do trabalho. Então, eu trago aqui por alguns pontos, sem puxar muito para não franzir lá em cima, né? Vou escondendo aqui por trás, ó. Eu vou trazer até a carreira de pontos altos, aquele grupinho de pontos altos. E aí, eu escondo por trás dos pontos, ó. Eu vou fazer um pontinho de arremate aqui, só que só na hora que eu chegar na cor do fio que eu estou escondendo aqui, né? Porque ele é mesclado, então não vou fazer ali no rosa mais claro. Cheguei na mesma cor, pego 2 pontos aqui, passo a agulha por baixo, passo a agulha por dentro da laçada que se forma e puxo o fio. Fiz um nozinho de arremate, escondo mais um pouquinho esse fio, depois eu corto. Eu vou levar ali para a carreira de pontos baixos, que ela tá com a mesma cor desse fio. Ó, sem repuxar o trabalho. Escondi o meu fio, agora eu corto, ele tá bem seguro, né? Veio lá de cima, saiu aqui embaixo, vou cortar o meu fio. Fica um avesso perfeito, o acabamento e o direito também. E ele está finalizado, olha que lindo que fica. Então, parabéns! Você acabou de aprender mais um modelo de bico de acabamento em crochê que você pode aplicar em tapetes redondos, em suplás, em toalhinhas e ele fica lindo.